Iniciando. Tá no ar. Vamos lá, vamos ver se dá uma checada aqui se apareceu no celular para mim. Se vocês puderem validar aí se apareceu alguma coisa. Já sim. Já tá no ar? Já sim. Beleza. Pessoal, boa noite. Aqui é o Newton falando. Nós temos aqui um canal Investindo em Fundos Imobiliários, não é um canal profissional. Não é pretensão nenhuma de ser melhor do que ninguém, de ser uma empresa, de fazer dinheiro. A gente está aqui para se divertir, fazer amigos, investir, aprender principalmente. Então eu estou com dois amigos aqui, o Brian Rocha, que é praticamente um irmão, tá? Tá sempre ajudando a gente nas nossas conquistas aí, no nosso dia a dia, nossas discussões. E o Gabriel Comenali, que manja pra caramba e também está aqui para conversar um pouco com a gente. Eu vou fazer uma introdução, falar um pouquinho de mim, e vou pedir para os amigos fazerem o mesmo aí, tá bom? Bom, eu tenho 46 anos, sou casado, tenho uma filha e um filho. Eu moro no interior de São Paulo, 100 quilômetros da capital de São Paulo. E trabalhei 20 anos com TI, né? Acabei de sair de um emprego na área de tecnologia da informação. E enquanto eu trabalhava com tecnologia da informação, eu via a necessidade de pensar no futuro, né? De fazer um pé de meia, de ter uma renda e também de ter uma outra forma de ganhar dinheiro além do trabalho. A gente sabe que o trabalho não é para sempre, vai chegar uma hora que ou a gente vai ter que se aposentar, ou já fica difícil. E aí eu comecei a me envolver com investimentos. Tá? Inicialmente eu investi em imóveis, eu achava que imóveis era a melhor coisa do mundo, ainda acho que é um excelente investimento, só que eu descobri coisas melhores, obviamente, que não é porque a gente tem algo melhor que investimento em imóvel deixa de ser ruim, não é esse o ponto. Mas eu investi em imóveis durante alguns anos, então tive experiência de comprar um terreno, ele valorizou, vendi, tive lucro, comprei outro, não valorizando tanto assim, o lucro foi irrisório, aí comprei um apartamento na planta, e achei que aquele era o investimento da minha vida, né, comprar um apartamento, alugar ele, nossa, fiquei todo feliz, e quando eu aluguei, eu olhei o rendimento que me dava era menos do que a poupança, e aí fui estudar, fui entender o que estava acontecendo, fui buscar outras opções, uma alternativa, se possível, uma alternativa melhor. E nesse vai e vem de buscar outros investimentos, eu me interessei pelo mundo não de investimento físico, né? O mundo de investimento à distância, um investimento online, em bolsa de valores, renda fixa, etc. Só um minutinho, deixa eu só ver uma configuração aqui da transmissão. Eu não sei se a gente está com o chat aberto. Vocês estão conseguindo visualizar o chat aí? Tá sim. Tá, para mim que não está aparecendo. 17 pessoas ao vivo. Tá aqui. Beleza. Ô, Brian, eu pedi para você colocar nos grupos lá, né, os principais grupos que a gente participa, para o pessoal se lembrar e entrar também. Também não estou preocupado com a quantidade de pessoas, eu procuro qualidade, né? Eu acho que o mais importante é as pessoas que realmente estão interessadas em entrar para adicionar, né? Para somar e não para criar problema ou para outra coisa. Então, assim, eu me interessei por outros tipos de investimento, isso foi em 2016, aí busquei uma alternativa para aquele investimento que eu fazia, que era o principal, que era imóvel, e aí, procurando, na verdade, sobre renda fixa, eu conheci o investimento em fundo imobiliário. Aí eu nunca tinha ouvido falar, eu imaginava que fundos eram apenas de ações ou de títulos, eu imaginava que daria para comprar um imóvel através de um fundo imobiliário, né? Daria para ser dono de um imóvel grande, importante, caro, rentável. E me apaixonei assim de primeiro. Eu acho que em coisa de 15, 20 dias estudando aquilo, eu me interessei muito. Talvez, no meu caso, pelo fato de eu estar investindo em imóveis, ter estudado muito investimento em imóveis, porque o meu sonho era comprar terreno, construir, vender, ou comprar terreno, construir, alugar, alguma coisa desse tipo. E quando eu vi o fundo imobiliário, eu vi uma diferença muito grande, e eu acho que não é o momento aqui da gente ficar fazendo comparação, né? Eu gosto muito de comparar um investimento em imóvel físico com investimento em fundo imobiliário. Gosto muito de fazer isso, porque isso clareia muitas ideias. Mas aqui a gente está numa live para bater papo. Eu acho que futuramente, se a gente tiver um tempinho, a gente pode fazer isso. Mas futuramente a gente pode ter esse tipo de conversa e pode ser bastante produtivo.
Mas eu fiz, né, obviamente, essa comparação, e eu vi que em fundo imobiliário eu conseguiria um rendimento muito melhor do que em imóvel físico. Então, eu peguei um pouco de dinheiro que eu tinha e fiz uma experiência. Eu acho que todo mundo que começa não deve começar de uma vez. Não deve aceitar dicas, ouvir corretor, ouvir especialista, analista, o coaching, nada. Você deve estudar. Claro, você pode buscar essas pessoas, obviamente. Mas se você vai começar, comece devagar. Né? Foi o que eu fiz. Comecei devagar, comprei 3 fundos imobiliários que eram os mais conhecidos na época. Ainda tenho os 3. E eu acho que eu acertei na minha primeira compra, sinceramente. Me arrependo até de não ter comprado mais, né, no decorrer do tempo. Isso já está fazendo quase 2 anos que eu comecei essa brincadeira. E aí eu percebi as vantagens dos fundos imobiliários, né? Por exemplo, é isento de imposto de renda, o rendimento. Eu recebo todo mês, eu posso reinvestir o dinheiro, eu posso vender em 3 dias o dinheiro está na minha conta, e aí vai. Então as vantagens são muitas. Eu quero usar essas vantagens e esse assunto para conversar aqui com o Gabriel e com o Brian. E aí também me interessei por ações, obviamente, tá? Que é um investimento também em renda variável, também via Bolsa de Valores, e que demanda ele exige mais de você porque oferece mais risco, mas também o prêmio é maior, né? A possibilidade de ganho é maior. Então, tive os meus tropeços, tá? Perdi dinheiro com ações, tentei fazer day trade. Hoje eu entendo day trade, não estou falando que eu sou conhecedor, mas eu entendo, mas eu prefiro ficar fora. Mas pelo menos eu me arrisquei, fui lá, perdi meu dinheirinho, tá bom, apostei, vi que não era para mim, tá? Eu acho que existem produtos para perfis diferentes. Se a pessoa não se identifica, ela não tem que buscar aquilo. Ela busca um produto melhor. E aí voltei para o fundo imobiliário, onde eu comecei a aportar mais, e em ações eu tenho um pouquinho. Então hoje minha carteira, ela é 80% fundo imobiliário, 15% ações e 5% em renda variável, renda fixa, perdão. E aí algumas pessoas, né, principalmente as pessoas mais experientes, vão falar assim, nossa, mas você tem muita coisa em renda variável. Muita coisa. O ideal é você ter 50% em renda variável e 50% em renda fixa. O outro vai falar, não, o importante, o ideal é 25% em renda variável e 75% em renda fixa. Eu acho que isso vai de cada um, tá? Depende da sua idade, depende do nível de risco que você quer se expor, tá? E a gente tem que entender que existe o investidor moderado, o conservador, e existe o agressivo. Então eu preferi esse agressivo logo de começo. Entendi os riscos, obviamente, e para quem quer começar tem que entender os riscos. É uma das coisas que a gente quer discutir aqui. Então eu faço isso hoje, eu invisto em fundo imobiliário porque eu viso uma coisa que é uma carteira previdenciária, né? A busca da liberdade financeira. É um assunto que eu quero tocar aqui junto com o Gabriel e o Brian, que é um assunto muito interessante. Eu tinha, vamos dizer assim, que eu tinha esse feeling, eu imaginava que era isso, mas eu não sabia descrever. Alguém me falasse, quando eu vi essa palavra a primeira vez, não faz muitos anos, liberdade financeira, tudo bem, inteligência emocional, a gente ouve tudo isso, mas liberdade financeira é uma coisa relativamente nova para mim. Eu já tenho os cabelinhos brancos, né? Mas eu acho que também o mundo não se falava tanto nisso. Então eu queria começar a nossa conversa aqui com o Gabriel e o Brian dizendo o seguinte: eu sou uma pessoa que eu tive muitos problemas na vida e eu procuro ser otimista, tá? Veja bem, eu procuro ser otimista. Não é que eu sou otimista, eu acho que o otimista é aquele que só vê vantagem. Para ele, tudo ótimo, tudo lindo, o mundo é cor-de-rosa. E o pessimista, ao contrário. Então, eu sou aquela pessoa que eu fui ensinado a ser pessimista, mas eu busco o otimismo. Eu busco o tempo inteiro. Então, eu procuro ser otimista. E eu queria começar a conversa, né? Depois que vocês dois se apresentarem, tá? O primeiro ponto que eu queria tocar é o seguinte: eu vejo que o mundo oferece mais oportunidades para as pessoas hoje do que há 20, 30 anos. Talvez vocês que são novos aí, um pouco mais novos que eu, não sei se tem essa sensação, mas na época dos nossos pais, eles trabalhavam 30, 40 anos para comprar uma casa e para falar assim, eu consigo comprar um imóvel. Hoje as pessoas, o pessoal novo aí se forma, vai arrumar um bom emprego, obviamente que essa não é a situação da maioria da população. Mas logo está comprando uma casinha, um apartamento e tal. Aqui nós estamos falando de investimento e o canal é sobre fundo imobiliário, mas eu não tenho rédeas, eu não quero falar só de fundo imobiliário. Eu quero abrir aqui a conversa. Sei lá, eu invisto em Bitcoin, eu invisto em renda fixa, eu invisto em COI, em BDR, qualquer coisa. Então a gente quer abrir. Então quero que vocês se apresentem. Eu vou pedir para o Gabriel se apresentar primeiro, depois o Brian, e depois já emendem uma pergunta, pensem nessa resposta. O mundo ele oferece mais oportunidades hoje para vocês? Vamos lá, Gabriel. Seja bem-vindo.
Obrigado, Newton. Boa noite a todos aí. Muito obrigado aí pelo convite. Sou Gabriel, eu moro em São Paulo, tenho 25 anos. Hoje eu trabalho com tecnologia na área de TI. Eu comecei a investir, se eu for levar o pé da letra mesmo, eu comecei a investir com 16 anos na poupança, né? Mas alguns não consideram a poupança como investimento, apesar dela ser, sim, um tipo de investimento, né? Cheguei até já a fazer previdência privada por um tempo, acabei sacando, e hoje, desde 2016, eu fiz na renda fixa, e ano passado eu entrei na Bolsa de Valores, né, na B3, e esse ano eu entrei em FIIs. Para quem não conhece ainda, para complementar o que o Neto estava falando, os FIIs são fundos negociados na Bolsa de Valores. Eles nada mais são do que um conjunto de pessoas, ou CNPJs, né, no caso de pessoas jurídicas, que têm como objetivo comprar imóveis ou um único imóvel e, às vezes, construir e vender ou construir e alugar esse imóvel. São valores baixos, considerados como financiamento de um imóvel, por exemplo, um financiamento de um imóvel, aí, vamos chutando aqui, em São Paulo, não sai por menos de R$ 1.200, uma parcela de um financiamento. Num fundo imobiliário, dependendo do fundo que você selecionar, você consegue comprar a partir de R$ 10, com custos muito baixos. Então, é uma vantagem muito boa para você que tem pouca renda e gostaria de ter, como o Newton falou, uma liberdade financeira, uma independência financeira. E respondendo a pergunta do Newton, eu acho que hoje o mundo tem muito mais oportunidade. Muito mais oportunidade, não só de emprego, não só de ganho de conhecimento, mas, ao mesmo tempo, ele também é muito mais concorrido. Então, aquele que não vai atrás do conhecimento, espera as coisas acontecerem, inevitavelmente ele vai ficar para trás. Seja isso no trabalho, seja isso na vida pessoal, nos investimentos, ou qualquer outra área aí que a gente possa conversar sobre esse tema. Se o Brian quiser responder aí, fica à vontade, Brian. Bacana, Gabriel, show de bola. Brian, se apresenta aí e dá uma ideia do que você acha desse ponto aí. Beleza, boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão assistindo aqui a live do Newton. Eu sou o Brian Rocha. Mudo um pouco do eixo aí do pessoal que mora em São Paulo. Moro aqui no interior do Ceará, na cidade de Iguatu, um pouco distante do pessoal. Mas entrei na Bolsa no final do ano passado, nessa questão de estudo, procurando renda fixa, procurando uma coisa legal, procurando uma coisa boa para investir, para sair das dívidas, tentar limpar nome, ficar tudo bem. E acabei nessas buscas de YouTube achando o nosso grupo, que foi o grupo que a gente se conheceu e acabou se desenvolvendo bastante, tendo amizade, criando outros grupos e acredito, como eu falei uma vez, aquele grupo 16 ia dar uma coisa muito maior do que era, porque é isso que eu acho. Eu sou servidor público municipal e estou investindo mais ou menos o que? No final do ano passado, uns 8 meses em fundos imobiliários. Já entrei em ações também, o Newton deu essa assistência no início de conceitos, porque assim, como o Newton falou, tem muita informação hoje, muito mais informações que na época dos nossos pais. Mas quando você entra, quer investir, pronto, decidi, quero investir. Tem muita informação, você vê aquelas propagandas no YouTube e não sabe muito bem para onde ir. Você pensa na bolsa como uma coisa que pode ganhar muito dinheiro, mas sendo muito arriscado. Muitas vezes a pessoa não tem aquele entendimento de longo prazo, acha que é só comprar e vender, assim, eu acho que é difícil você chegar no ponto, por exemplo, de pensar como a gente pensa, mais ou menos, eu acho que a gente pensa mais ou menos dessa forma, de investimento a longo prazo, fazer aquele buy and hold, aquela coisa toda, apesar de fazer o day trade, algumas pessoas que a gente conhece fazem, o swing trade também, que eu acho que o Newton vai dar uma palavrinha sobre isso também, mas é isso, acho que ficou bem apresentado. Bora pra frente aí, então. Show de bola, show de bola. O Brian participa muito do grupo. E para quem não faz parte dos grupos de WhatsApp e fica interessado em saber como que funciona, o WhatsApp é uma ferramenta incrível, né? Hoje tem gente que ganha dinheiro com o WhatsApp. Hoje tem gente que se comunica muito mais fácil, com um custo menor. Então rola de tudo no WhatsApp.
E o WhatsApp também é uma forma de aprendizado. Eu hoje praticamente parei de acessar Facebook, a televisão mesmo, eu assisto coisa muito selecionada, então a internet possibilita hoje você ter um YouTube no seu celular, na palma da mão, numa TV, né, no Smart TV, o Netflix. Então hoje você pode selecionar o material que você vai acessar diariamente, onde você estiver, no ponto do ônibus, né, do ônibus, etc. E o WhatsApp permite essa troca de ideias. Então é um ponto que eu queria tocar aqui. O primeiro ponto que a gente colocou, a gente vai falar das principais formas de investimento, né? E o ponto que eu queria tocar é o seguinte: o mundo está muito melhor, na minha opinião, essa visão que eu busco ser otimista, porque hoje você consegue alcançar muito mais, você consegue ir muito mais longe, alcançar um nível de conhecimento muito maior, e até com custo baixo, ou até zero. Então eu posso dizer para vocês que eu converso, falo muito, gosto de participar muito, e estou aprendendo muito, e até agora eu quase não tive custo com o aprendizado, tá? Com exceção de uma casa de análise que eu assino, eu nunca paguei um curso, por exemplo, porque a internet fornece muita coisa gratuita. E o mundo permite hoje que a gente pode se beneficiar disso, e eu acho que é uma obrigação nossa de devolver isso também para o mundo, tá? O mundo nos oferece isso, por que a gente não vai trocar esse conhecimento, compartilhar? Então o WhatsApp é uma forma incrível de compartilhar. O Facebook também, tem vários grupos lá sobre fundos imobiliários, ações, etc. E a gente gosta do WhatsApp, e é onde a gente aqui, nós três nos conhecemos, e fazemos do WhatsApp uma ferramenta para mim, de estudo, né? De aprendizado, de troca de informação. Também tem uma diversão, né? Rola uma piadinha e tal. Então, eu já falar aqui das principais formas de investimento, né? Galera, se a gente for usar uma live para falar de todas, são 2 dias falando, não, mas 2, 3 horas para falar, porque a Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores, o que é? Uma empresa particular, ela não é uma empresa privada, ela não é do governo, tá? Existem alguns órgãos que controlam a Bolsa de Valores, mas a Bolsa de Valores, ela centraliza negócios de compra e venda de ações, tá? De fundos de investimento, fundos imobiliários, fundo de multimercado, fundo de ações, fundos no exterior, todo tipo. E tem muitos tipos de derivativos, tá? Opções, position, day trade, mini contrato, etc, etc, etc. Então, basicamente, sem falar de renda fixa, né? Fora da renda fixa, no ambiente de bolsa de valores, a gente tem uma centena de produtos diferentes. Mas o principal são ações. Então, uma empresa vai lá, então vamos dizer, por exemplo, que eu fabrico tinta, tá? Fabrico tinta para casa. E eu estou indo bem, a empresa está indo bem, eu estou ganhando dinheiro, fabricando, vendendo. Chega uma hora que, para eu expandir, eu preciso de dinheiro. Porque, de repente, o galpão que eu tenho já não comporta, eu preciso de mais dinheiro, preciso de um galpão maior, aí eu alugo um galpão maior, consigo expandir 30%, 40%, 50% a minha produção, e o pedido vem mais e mais. Cada vez tem mais pedido, meus clientes vão pedindo, seu produto é bom, é barato, não sei o quê. Como que eu vou conseguir dinheiro para comprar um galpão grande? Comprar maquinário, importar matéria-prima, contratar funcionário, treinar. O que a empresa faz? Ela abre capital. Ela vai na Bolsa de Valores e fala, olha, eu preciso de 100 milhões, por exemplo, para eu investir e triplicar o meu negócio. O meu negócio está indo muito bem. E se ela vai no banco, o banco presta. Mas o banco arranca o couro do cara. O banco cobra muito caro. Na Bolsa de Valores, o que o cara faz é ir pedir dinheiro, não é emprestado. Ele vai oferecer uma sociedade. Então, por exemplo, digamos que essa empresa de tinta, eu sou o único dono. Tá? Tô lá me matando, trabalhando e tal. A empresa vamos dizer que a empresa já vale 100 milhões. Eu vou lá e peço mais 100 milhões. Agora eu tenho 200 milhões. Com 200 milhões eu compro equipamento, tudo. Eu duplico, triplico o meu negócio. Aí eu vou ter agora, eu como principal acionista, e uma dezena, centena ou milhares de acionistas participando dessa brincadeira. Dessa forma, o meu lucro pode ser dividido. Uma parte para mim, que sou dono da maior parte, posso dividir o lucro com todos os acionistas, tá? A gente chama isso de proventos. Existem vários tipos de proventos diferentes. Tem o dividendo, que você pode pagar trimestralmente, até mensalmente, mas não é muito comum em ações. Ou JCP e outros tipos, tá bom? Eu posso fazer um fechamento trimestral e fazer esse pagamento, um semestral e fazer esse pagamento, um anual e fazer esse pagamento. Então, você, como acionista de uma empresa, você entra com esse dinheiro,
tá? Você não vai receber juros igual o empréstimo. O que você vê é uma participação. Se você comprou lá, vamos dizer, 10%, tá? Você ficou com 10% da empresa. A empresa gerou um caixa de 10 milhões, 1 milhão é seu, entendeu? Se a sua participação de 10%, é claro que a participação de 10% é muito alta. E fundo imobiliário, o que é um fundo imobiliário? Fundo imobiliário, um gestor, ele faz uma proposta de abrir um fundo imobiliário, e ele vai ao mercado, vai na bolsa de valores do mesmo jeito e fala, galera, tem uma ideia aqui, vou comprar um edifício, tá? Vou alugar esse edifício com um contrato longo, um contrato garantido, vou fazer muito dinheiro e eu quero sócios, tá? O cara não vai ser dono, diferente de uma empresa, ele não é dono. O que ele faz é abrir um clube de investimento. Tá? Por que é clube? Porque o cara só administra, ele só fica administrando lá em cima. Ele ganha o salário dele para isso, a taxa de administração dele. Mas aí eu entro com o dinheiro, o Brian entra com o dinheiro, o Gabriel entra com o dinheiro, você entra com o dinheiro, ela entra com o dinheiro, todo mundo. Aí o cara levanta lá 100 milhões, 50 milhões, 200 milhões, vai lá e compra, não é um predinho na esquina para alugar para padaria. Não é um terreno para um estacionamento, ele compra um pique de um prédio. Tá? E assim ele consegue fazer muita grana com aluguel e ele vai fazer o que com dinheiro? Ele vai dividir esse dinheiro entre os cotistas. Também não vou ficar entrando muito em detalhe aqui, porque eu acredito que boa parte dos 37 espectadores aqui já conhecem. Tá? Quem tiver dúvida, coloca aí no bate-papo, a gente até responde depois por e-mail, não tem problema nenhum. Então, o fundo imobiliário, ele permite esse investimento, você entra não como uma pessoa que está emprestando dinheiro para o fundo imobiliário, você entra como um sócio, tá? Você entra como você tem uma participação. Eu vou tentar aqui fazer um share de uma tela para mostrar uns números, coisa bem básica mesmo, porque eu acho que é bem interessante, só para a gente dar andamento nesse ponto aí. Vamos lá, ver se eu consigo aqui. Compartilhar tela. Vamos lá, eu estou com uma tela compartilhada aqui de uma aquisição. Não vou ficar falando aqui o nome do fundo, acho que não tem necessidade. Vocês estão conseguindo ver aí? Não apareceu para mim. Se puder aqui. dar um zoom. Vamos lá, acho que está meio. Se puder dar zoom. Você acha que está pequeno? Não, para mim, eu acho que eu vi aqui na minha Tá tela. Tá bom. É que demorou um pouco para atualizar. Então vamos lá, só para vocês terem uma ideia. Imagina o seguinte, eu sou um investidor, tá? Sou um investidor, não estou participando de um fundo imobiliário. Que tal comprar um prédio que já tem um locatário, ele já tem uma pessoa alugando, já está pagando aluguel. A Via Varejo, que é um grande de um conglomerado de empresas aí. Eu tenho um contrato atípico de 10 anos, né? De 236 meses, dá 20 anos? 20 anos. Vai encerrar em quase 20 anos. O contrato vai encerrar em 2035, tá? Vejam o valor do aluguel, R$ 835.810, tá? Tem um cap rate de 8,3, a gente pode falar mais à frente disso daí. Então eu vou lá, pego 120 milhões da minha conta, tá? Compro esse edifício por 120 milhões, já está alugado para esse inquilino, já tem um inquilino lá, e eu vou faturar por mês R$ 835 mil de aluguel, com a correção anual pelo IPCA. A correção anual pelo IPCA já vai me proteger da inflação. Tá? Ano a ano, o aluguel vai ser atualizado pelo IPCA. Então, se a inflação subir, a renovação do aluguel vai ser maior. Se cair, vai ser menor. E durante esse período de 236 meses, é um contrato atípico, o locatário ele não pode entregar o imóvel. Se ele entregar, ele tem multas pesadas. Então, é uma forma de aluguel muito garantida. Só que eu pergunto para você tem 120 milhões na conta para lá e comprar um edifício desse? Difícil, né? Talvez algumas pessoas aqui, os tubarões aqui na live. Então, o que você faz? Pô, eu não tenho dinheiro para comprar um prédio desse. Claro, é muito caro. Mas eu vou lá e participo de um fundo imobiliário, tá? Onde uma centena ou alguns milhares de pessoas vão lá, cada um entra com um pouco de dinheiro, e aí a gente pega esse dinheiro aqui, 120 milhões, vamos dizer, por exemplo, que eu venda 120 mil cotas a R$1.000 cada cota. Eu já levantei os 120 milhões. Ou eu vendo 1.200.000 cópias a R$100 cada cota. E assim, eu vou lá e compro 10 cotas, você compra 20, o Pedro compra 50, o Albani compra 60, e assim vai. Então, todo mundo, junta o dinheiro de todo mundo, aí o administrador pega esse dinheiro, vai lá, compra esse edifício,
tá? De 120 milhões. E pode ter um aluguel desse daí alto de 835 mil reais. E o que o administrador faz com esse dinheiro? O administrador vai lá, ele vai pegar esse dinheiro, ele vai dividir entre os cotistas mensalmente. Tá? Na verdade, a regra do fundo imobiliário diz que ele deve entregar 95% do rendimento líquido, tá? Depois de tirar custos, vários custos aí, taxa de administração, condomínio, qualquer outra coisa que existir, imposto, inclusive imposto de renda, e ele vai entregar líquido 95% para nós, investidores. E a gente participa. Eu que comprei 10 cotas, vou levar 10 vezes um certo valor. Vamos dizer que a distribuição seja de R$1 por cota. Comprei 10 cotas, recebo R$10. Você comprou 100 cotas e recebe R$100. Então, quanto mais você investir, mais você recebe. Então, assim, eu vejo como bem democrático, tá? Essa é uma forma de investimento principal aqui que o canal se propõe a discutir e até procura ensinar. E essa é a magia do negócio, né? Você vê todo mês aquele pinga na sua conta, aquele dinheiro entrando, e você poder, com aquele dinheiro, reinvestir, comprar outros fundos, outras ações, e essa é a magia do negócio. Isso é então, o que encanta e o que faz a gente querer sempre estar investindo mais. Exatamente. Sei lá, o pinga-pinga, né, que a gente fala mensal, o fato de você receber mensalmente, para mim é excelente. Eu até queria comentar um ponto sobre isso. Gabriel, qual que é o melhor do fundo imobiliário para você? O melhor para o fundo, para mim, do FII, é a diversificação, né, de diluir o risco e a questão do constante pagamento mensal do FII que você adquire. Seja ele um FII de shopping, um FII de logística, um de laje corporativa, ativo de desenvolvimento, independente do FII que você adquire, todo mês, geralmente na data do dia 15 ou no dia 10, ele é depositado na sua conta o rendimento que você tem direito, a quantidade de cotas que você tem. Então, para o pessoal entender aí, o pessoal mais leigo, quando você faz um financiamento de um imóvel, geralmente o que você faz? Você vai no banco, pega um dinheiro emprestado com o banco paga a construtora, te cobra juros em cima disso, e você pode morar no imóvel. Você pode alugar ele ou morar nele, pode revender para uma outra pessoa por um preço maior, isso tem N possibilidades. Quando você compra um FII, você, ao invés de comprar um financiamento, você compra um imóvel físico que já existe. Nesse caso, como o Newton falou aí, toda vez, ao invés de eu pagar o banco no financiamento, o imóvel estará me pagando, porque eu sou um dos donos dele. Então, todo mês, ele vai pegar, por exemplo, um fundo de shoppings. Quando você vai no shopping, o shopping não as lojas ali, elas pagam aluguel daquele espaço, daquele metro quadrado que elas ocupam. Quando chega no final do mês, a loja paga, por exemplo, R$1.000 de aluguel. Apenas de exemplo. O fundo pega esses R$1.000 e divide entre os cotistas. Logo, esses R$1.000 vão ser depositados para você. Se a gente aumentar essa proporção e pensar que um shopping tem pelo menos 20, 50, 100 lojas aí, se cada loja pagar R$10.000, você fazendo uma conta, tem alguns shoppings que geram de receita cerca de R$1 milhão, R$2 milhões. E aí você pega e divide esse valor entre os cotistas e recebe todo mês. A vantagem disso em relação aos aluguéis, como o Newton falou, eles são isentos de imposto de renda, e você não tem a dor de cabeça, por exemplo, quando você aluga um imóvel físico, se você coloca um inquilino lá dentro, no mês seguinte ele pode parar de pagar o seu aluguel, da noite para o dia. Então você tem uma, que a gente chama uma inadimplência financeira de 100%, da noite para o dia. Você está acostumado a receber todo mês R$1.000 de aluguel, e aí, da noite para o dia, o cara perdeu o emprego ou simplesmente não te pagou, você para de ter esse rendimento, e para você poder tirar essa pessoa de lá do imóvel, tem uma questão contratual, uma questão jurídica aí. Você tem que entrar na justiça para fazer uma questão de despejo, não é algo simples, é algo que demora. E nessa demora, você deixa de receber o rendimento. Vamos supor aí que a gente, chutando aqui, que uma ação de despejo rápida na lei brasileira demore 6 meses a 1 ano, chutando, tá? Você vai ficar 6 meses ou 1 ano sem receber os R$1.000 que você está acostumado a receber. No fundo imobiliário, pelo fato dele ser o fundo diversificado, se uma loja do seu shopping que você adquiriu
fechar as portas ou não fazer o pagamento do aluguel, isso não tem problema, porque você tem outras demais lojas que te pagam o aluguel todo mês. Então, essa diluição do risco é muito interessante. Além da diluição do risco, você também tem a questão de custos do imóvel. O que é o custo? Todo ano, ou geralmente colocando assim, vai de 3 em 3 anos, você precisa pintar o imóvel, precisa fazer uma reforma nele. Porque se você sai de um inquilino e entra outro, é difícil você alocar um imóvel que está precisando pintar, que está com problema de encanamento e etc. No fundo imobiliário, você não tem esse tipo de problema. Porque no momento em que você não quer mais o imóvel, você simplesmente faz a venda das suas cotas na Bolsa de Valores, em 3 dias ele está livre na sua conta, o dinheiro disponível. Pois é, e a liquidez é muito maior. É muito maior. Na verdade, a comparação com imóvel físico e fundo imobiliário, ela é muito extensa. Mas, assim, a liquidez. Você põe um imóvel para vender, você pode levar 6 meses, 1 ano, ou mais, ou 2. Sim. O fundo imobiliário você consegue vender em 1 dia, em 3 dias, está na sua conta. Isso está para mudar ainda, hein? Veja bem, esse mês de julho agora, a B3 vai começar um teste para pagar em 2 dias. A liquidação vai ser em D mais 2. Você vender um fundo imobiliário hoje, 2 dias está na sua conta. Hoje é quarta-feira, digamos que você tenha vendido uma cota, tanto de ações quanto de fundo imobiliário. Na sexta-feira estaria na sua conta. Você vende um imóvel, sinceramente, eu acabei de vender um imóvel, eu levei 6 meses para receber o dinheiro. 6 meses. Então ele ficou 6 meses à venda e foi 6 meses mais o processo da venda. Então assim, é muito demorado. A liquidez é muito baixa, a burocracia. Então a burocracia no fundo imobiliário é menor, tá? O risco ele acaba sendo diluído. Então veja bem, eu mostrei aquele exemplo ali da compra de um imóvel, tá? Se você tivesse dinheiro, muito dinheiro para comprar, claro que 120 milhões você poderia comprar vários. Mas se você tivesse 100 mil, 200 mil, 100 mil é difícil comprar um imóvel. Vamos dizer 200 mil, vai. Em qualquer cidade, eu compro um bom imóvel com 200 mil, ou pelo menos uma kitnetzinha. Ou mais afastado. Você vai lá e compra um imóvel. Só que tem uma coisa, o que o Gabriel falou, você não tem diversificação. O inquilino te dá problema, é problema todo de uma vez. O fundo imobiliário, não. Dificilmente um administrador de um fundo imobiliário vai comprar um único imóvel como exemplo. Eu só mostrei o exemplo de uma compra, tá? De um fundo novo que acabou de fazer uma compra. Porém, um fundo imobiliário bom, ele vai ter N edifícios diferentes, em cidades até diferentes, o que diminui o seu risco, porque uma cidade pode ter um problema e a outra não. E ele vai ter N inquilinos diferentes. No início dos fundos imobiliários, muitos foram instituídos, foram construídos com um inquilino só. Muitas das vezes o inquilino tinha 20, 30 endereços diferentes, por exemplo, agências bancárias. Mas era o único inquilino, então ainda existe um risco desse inquilino criar um problema e tal, e você, na hora de precisar colocar um outro inquilino, você vai estar com vários imóveis diferentes de um único inquilino. Isso não quer dizer que o fundo seja ruim. Eu tenho fundos mono-inquilino que é bom. Porém, quando você tem 20 inquilinos diferentes, como o caso de um shopping center, você recebe de vários de uma vez. Se um resolver não pagar, ou parar de pagar, ou entregar o espaço dele, você tem outros 19. Né? Dentro de 20, você tem outros 19 recebendo. Isso vai te dar um impacto financeiro muito baixo. Então, veja bem, quando você investe, é muito importante diversificar. Não colocar só em renda fixa, só em renda variável, só em fundo imobiliário, só nisso, só naquilo. Porém, o fundo imobiliário, quando você compra se você escolher ele bem, você já está diversificado. Né? Você já vai ter aí dezenas de inquilinos, dezenas em vários prédios diferentes, em alguns casos em cidades diferentes, já é uma diversificação. Você compra 4, 5, você está bem diversificado. Não? Nós tivemos recentemente um problema com o fundo imobiliário de papel, que alguns CRIs não pagaram, né? Deu o que a gente chama de default, né? Eles ficaram inadimplentes, e a inadimplência, a relação dela era de 0,5% do rendimento mensal. Faça a conta. Você descobrir que você não vai receber 0,5%. Não chega a impactar, não chega a ser um problema grave. Isso depois vai para a justiça, o cara paga com multa, é capaz de você receber atrasado e recebe, né? Já um imóvel próprio, quantos casos a gente não vai falar que o inquilino vai lá, além dele não pagar, falar que vai sair e destruir a casa, por exemplo. Levar a porta, levar a janela, levar a torneira, a lâmpada, então eles levam todas. Chuveiro, etc. E aí você tem que ficar brigando na justiça por causa de um inquilino. Então a diversificação também é um outro fator bem interessante.
Existem Então. outras formas de investimento, né? Eu tenho alguma coisa em renda fixa, não é o meu forte. Existem outros tipos de fundos, não só de fundo imobiliário. E você pode investir até fora do Brasil através de BDR ou de COIs, tá? Mas aqui o nosso grupo discute principalmente fundo imobiliário. Brian? Newton, Tô ouvindo ainda aqui. o Pode Douglas falar. Faria está perguntando aonde eu vejo a volatilidade de um fundo. Deixa eu compartilhar minha tela para mostrar para o Douglas como é simples ver a cotação de um fundo e Até no Google você vê. eu vou fazer exatamente isso, só para mostrar Então, aqui, só ó, para esclarecer para quem não, volatilidade é a variação do preço, né? A a cota variação varia do para preço cima e da para baixo. cota. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá. Eu vou digitar um ticker de um fundo aqui, que no caso é o ticker do VISC11, que é um fundo de shoppings. Digitei no Google o número do ticker, que esse ticker é o ticker que você compra lá na Bovespa, ele já me trouxe aqui um gráfico, ó. Em um dia, ele saiu de R$ 103,49, teve uma variação e terminou em R$ 103,47. Isso em um dia. Quero ver se ele variou em 5 dias. O próprio Google me fala, ó, em 5 dias ele estava em R$ 100, foi para 104. Quase, 103,47 ali. Se a gente fazer uma conta rápida de padaria, ele valorizou 4% em 5 dias. Isso é uma valorização que ocorre normalmente no fundo, mas também Isso pode nem é ocorrer. assustador. Isso não é assustador, isso não é tão bom, mas também não é tão ruim. Por quê? Mostra 4 meses aí, 4 ou 5 meses, por favor, De um Gabriel. mês, se a gente pegar aqui em um mês, ele abriu a 102, bateu lá embaixo, 92. Lembrando que esse fundo também teve emissão, né, de cotas e sim, desse meio tempo, né? Então, o que acontece? Fundos imobiliários são ativos de renda variável. O que significa renda variável? Que o preço dele varia ao longo do tempo, tanto para baixo quanto para cima. Aqui, a gente tem um pico de R$ 113. Ele estava valendo a 113. Ele caiu para 94. Isso significa que eu perdi dinheiro? Não. Você não perdeu dinheiro desde que você não venda o fundo, a sua cota do fundo. Por quê? Porque vamos supor, eu tenha comprado ele aqui, a R$ 103,52. Comprei ele aqui, isso aqui foi no dia 26 de janeiro. E eu vim andando, até chegar aqui na mínima, R$ 94. Eu perdi dinheiro? Se eu vender ele aqui, sim. Se eu esperar ele voltar a valorizar, você não vai perder dinheiro. Porque você continua sendo dono dos imóveis, os imóveis continuam pagando os rendimentos para você e nada mudou. Tem até uma projeção de 5 anos aqui e no máximo que esse fundo nasceu em dezembro de 2017. Ou seja, pensa que algo que não é claro para as pessoas que não estão acostumadas a investir em fundos imobiliários é o seguinte: quando você tem um imóvel físico, quando você tem, por exemplo, o seu apartamento ou um imóvel que você usa para aluguel, o preço dele varia diariamente. A grande diferença é que você não tem um site em que você possa digitar meu imóvel e ver o valor que ele está de mercado naquele exato minuto. Os fundos imobiliários, eles são negociados o tempo todo. Ou seja, a variação acontece o tempo todo. Mas, se você pegar para vender o seu imóvel num período de baixa, por exemplo, entre 2015 e 2016, mês de 2016, que o nosso país passou por uma crise econômica, o seu imóvel muito provavelmente estava cotado a um valor baixo do valor atual, porque o país estava numa situação de crise econômica. Então, agora que nós saímos de uma crise econômica, estamos retomando aí a economia, o pleno emprego, o seu imóvel valorizou. Então, é um ciclo que acontece no mercado imobiliário. Isso é comum com todos os imóveis, com todos os fundos imobiliários. Sim, que são mais específicos de um fundo. Por exemplo, esse é o Vinci, um fundo de shopping centers. Se eu digitar um outro fundo, por exemplo, que é o HGL, esse é um fundo imobiliário de ativos de logística, de galpões de logísticas. Ele já tem um preço inicial diferente, ele começa custando R$ 127. E ele também, hoje, ele saiu de 126, foi lá quase a 130, foi caindo, variou e fechou a 127.
Se a gente pegar aqui também ao longo do tempo, ele também variou. Se eu olhar lá para trás, olha só a diferença. Ele abriu a R$ 1.000, foi andando, Na verdade, para você houve um desdobramento aí. eu vou necessário chegar lá, explicar isso. foi andando, ó, teve um momento em que, lá, perto da crise, durante a crise, ele bateu R$ 870, uma cota do fundo, voltou a 1.293, R$ 1.300 aqui, e agora, por que tem esse pico aqui de queda? Ocorreu um desdobramento no fundo. O que acontece? Imagina que você tem uma cota desse fundo. Aqui, ele valia cerca de R$ 1.500. Quando teve um desdobramento, significa que ele pegou esses R$ 1.500, essa uma cota, e dividiu em 10. Ou seja, de 1.500 você passou a ter R$ 150. Nossa, então eu perdi quase R$ 1.000 aí nessa conta, mais de R$ 1.000? Não. Você tinha uma cota valendo 1.500, ocorreu uma divisão por 10. Você passou a ter 10 cotas de R$ 150. Isso que a gente chama de desdobramento nos fundos imobiliários. E por que isso acontece? Porque é muito mais fácil o fundo ser negociado a R$ 150 do que a R$ 1.000, ou do que a R$ 1.500. Isso aumenta o que a gente chama de liquidez no fundo. Então, quando o fundo tem um valor menor, em questão unitária, ele tem uma liquidez maior, via de regra. Alguns fundos, ainda assim, com valores altos, têm uma liquidez ainda também muito boa. Mas isso varia de fundo para fundo. Exatamente. A questão da volatilidade, como você falou, acontece em tudo, né? Se você compra um carro, você começou a rodar com ele, ele já perde valor. E, de repente, em uma semana ele pode ter um valor, em outra semana outro, só que você não tem aonde verificar isso. Como os fundos imobiliários são controlados por uma organização, que é a Bolsa de Valores, lá estão concentrados todos os compradores e os vendedores. O vendedor chega e quer vender por 100, o comprador quer pagar 90, e fica naquela negociação. Essa negociação, como ela é diária, ela acontece todos os dias úteis, né, em horário comercial, isso muda dependendo do período do ano, mas no momento está sendo entre as 10 e as 5 da tarde, por exemplo. Entre as 10 e as 5 da tarde vai ter vendedor e vai ter comprador. Isso acontece o tempo todo, então o preço varia. O interesse pelo fundo aumenta, o vendedor percebe, aumenta o preço, o comprador vai atrás, o preço sobe. Isso acontece em imóvel, só que você não tem um ambiente de bolsa de valores negociando diariamente. Então, assim, para quem vai entrar em renda variável em geral, tá? Quem ainda não conhece a renda variável, tem 2 pontos importantes. É o preço que você paga pela cota, tá? Preço, aquilo que o ticker está custando lá. Igual ele mostrou, VISC, ou HGLG, ou fundo imobiliário que for. Aquele é o preço. Se o mercado não der valor para aquele preço, por algum motivo, uma notícia ruim, alguma coisa, o preço cai. Só que por trás desse preço tem um produto. Esse produto é o quê? É um edifício, é um conjunto de edifícios, são muitos, são um shopping center enorme, ou vários shopping centers, um hospital, etc. Então, o que acontece? Se o produto continua sendo bom, o preço muda, mas o produto é o mesmo. Entendeu? Você tem um carro lá, ele vale R$ 40.000, o mercado resolve pagar só 20, ninguém dá mais do que 20. Se o carro não continua igual, o motor não está fundido, não tem problema nenhum, o carro tem o valor dele, né? Que o valor é o mesmo. O preço é que ninguém está dando valor para ele, e o preço é baixo. Então, essa variação acontece todo dia. Isso também acontece em imóveis. Então, quem investe em imóveis, e aí vem uma coisa interessante, que é um outro ponto que a gente ia colocar aqui, que são estratégias. Quem investe em imóveis, e tem dinheiro e tem uma condição boa, né, faz o quê? Ele deixa um dinheiro disponível para boas oportunidades. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu moro num conjunto de apartamentos. Eles valem na faixa de R$ 250.000. Sem falar de melhor reforma, acabamento e tal. Em média, 250 mil. Eu tenho um dinheiro guardado. Descubro que o vizinho está separando da mulher, brigou e está desesperado para vender o apartamento. E falou assim pro porteiro, cara, se eu arrumar alguém que dá 150 mil, eu vendo. Se eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro. Eu peguei uma oportunidade, comprei no preço baixo. Por quê? O vendedor precisava vender, ninguém apareceu interessado, ele abaixou. Você só consegue vender rápido quando você abaixa. Isso também acontece no ambiente de bolsa de valores. Então, o que aconteceu nesse caso? Eu me aproveitei daquela situação e comprei R$ 100.000 mais barato, ok? Isso acontece no mercado de fundo imobiliário de ações também. Tá? A volatilidade ela é diária. Então, o que acontece? O mercado perde o interesse por aquele produto, imóvel, ação,
o mercado vai lá e fala assim, ó, não pago mais R$100 nessa cota. E aí o cara, para vender, o que ele faz? Ele abaixa. Então existem momentos que a bolsa inteira cai. E você liga lá o Jornal Nacional e vê lá o Ibovespa caiu de 85 mil pontos para 75 mil pontos. Aí você fala assim, nossa, que droga que é a Bolsa de Valores. Não, galera. Essa é a hora que o cara está desesperado para vender. Se você tem o dinheiro e você sabe que aquele produto ele tem qualidade, o que você faz? Você vai lá e compra barato. Igual o cara que comprou o apartamento do vizinho, bem mais barato. Ele compra por 150 mil, dá um tapinha lá, dá uma arrumadinha e vende por 250. Faz 100 mil de lucro. Entendeu? Você faz isso também. Quase todo dia é possível fazer isso na Bolsa de Valores. É você aproveitar os melhores momentos. Então, existem estratégias que a gente faz o quê? Deixa o dinheiro disponível, tá? Uma poupança, não é muito bom, mas é um CDB de liquidez diária, um Tesouro Selic, de alguma forma. Vamos dizer, por exemplo, que eu tenha lá 10 mil disponível. Aparece um fundo que estava custando R$100 a cota por 90, eu compro, com esses 10 mil, o que eu comprei? Eu comprei 10% a mais de cotas do que eu teria comprado se eu tivesse pago R$100. Então eu comprei mais barato. Aí o meu preço baixou, meu preço baixando, eu ganho mais. A gente poderia entrar aqui com a conta do dividend yield, né? Para quem é novo e não sabe fazer essa conta, é simples. Você olha o rendimento que o fundo pagou, divide esse rendimento pelo valor da cota e você vai encontrar o seu dividend yield. Então, um exemplo simples aqui. Eu tenho um fundo que custa R$100 a cota, me paga R$1 por mês. 1 dividido por 100 vai dar 1%. Quer dizer que todo mês ele paga 1% do valor dele em formato de rendimento. Se eu compro essa cota por R$80, 20% abaixo, o meu yield vai de 1% para 1,20, 1,18. Meu rendimento fica maior, eu começo a ganhar mais. Então, a estratégia, comprar quando está barato. É uma estratégia excelente. Concorda? Isso aí, eu só adicionando mais já que a gente entrou nessa questão de estratégia, eu tenho feito o seguinte, normalmente. Vamos supor que, vou colocar um valor hipotético aqui de recebimento mensal, de salário, de 3 mil. Você investe, vou colocar aqui R$500. Se todo mês você investe esses R$500 e tem esse retorno de imediato, que é o que o fundo imobiliário nos propõe, e tem feito isso sempre, todo mês eu tenho um aumento real do meu salário. Se eu ganho 3 e invisto 500, no mês seguinte eu vou receber o valor de mais ou menos 5 cotas, mais o meu salário. E eu posso investir um pouco mais no mês seguinte, e aí o bolo vai crescendo. Então, essa é uma das estratégias que eu tenho feito ultimamente, né, visando o aumento real da minha remuneração. Já que eu tenho uma remuneração fixa como servidor, então é um meio de que eu achei de aumentar essa minha remuneração para o futuro, para uma futura liberdade financeira, e é isso. Mas eu tenho feito isso também de comprar na baixa. E o pessoal se assusta muito, né, Nilton? Exato. O interessante do fundo imobiliário é que ele te traz o quê? Uma fonte de renda. Tá? Ele é uma renda passiva. Renda passiva por quê? Você não precisa fazer esforço. A sua renda ativa é aquela onde você tem que trabalhar para ganhar. Você tem que ir para o seu emprego, você tem que abrir o seu negócio para você ganhar. Se você não for, você não ganha. Tá? Você pode ser até penalizado, até deixar de receber algum bônus, alguma coisa. Então você tem necessidade de ir lá, você tem que estar ativamente. A renda passiva não, eu compro um produto, ele me traz uma renda, aquilo vai caindo no meu salário. Então, um exemplo aí que o Brian falou, e eu adoro pensar dessa forma. Eu tenho R$3.000 de salário, por exemplo. Aí eu decido investir R$500 por mês em fundo imobiliário. Então vou lá, vou fazer uma conta aqui arredondada, não quer dizer que os fundos paguem 1% ao mês, tá? Só para a gente simplificar. Eu compro R$500 em fundo, R$500 vai dar R$5 de renda, tá certo? Comprei R$500, no mês seguinte recebo R$5 de renda desse fundo. Quer dizer que no mês seguinte o meu salário não é mais 3 mil. Por quê? Agora é R$3.000,05. Tá? Aí eu pego R$500 de novo e compro outra, mais 500. Eu vou ter 3.010. Agora eu tenho 1% em cima de R$1.000. Aí daqui a pouco eu tenho 3.030, 3.050, 3.100, 3.500, 4.000. Peraí, 4 mil, como você consegue ter um salário de 4 mil? Sem ter aumento nenhum do seu salário, sem ser promovido. Simples, agora eu tenho uma fonte principal, primária de rendimento, que é o meu salário, que é a minha fonte ativa, tá? E tem a minha renda passiva, que é a minha fonte secundária.
Quanto mais dinheiro eu colocar aqui na renda passiva, mais ela vai me dando retorno. Só que isso não se faz em 6 meses, em 3 meses, Perfeito. em um ano. São anos e anos de investimento. Quem estuda isso verifica o quê? Imagine no momento onde você vai, vamos dizer que ao longo do tempo você não tem aumento de salário. A gente sabe que existem dissídios coletivos, você pode se desenvolver, e é importante que você estude, é importante que você invista em conhecimento também na sua área, para se tornar melhor e você evoluir na sua área. Mas vamos dizer que passou 10 anos, por exemplo, de investimento, e você tenha ainda os 3 mil por mês, só para simplificar a conta. De repente, você tem 3 mil reais da sua renda passiva, sua fonte primária de rendimento, e mais 3 mil do fundo imobiliário. Tá? O fundo imobiliário é um exemplo. A gente pode fazer o mesmo com ações, só que ações elas não pagam mensalmente em geral. Mas estamos falando de fundo imobiliário aqui. Imagine agora, quanto que é o seu salário? 6 mil reais de salário. Agora você tem um salário dobrado. E isso já é bom, né? Já, com certeza, é ótimo você ter o seu salário dobrado. Melhor, para mim, é melhor pelo seguinte. Se você sair do seu emprego, a sua fonte primária, ela seca imediatamente. Você pode ter lá uma ajuda do governo, lá um seguro-desemprego, alguns meses e tal. Só que o fundo imobiliário, ele vai continuar te pagando, te pagando, te pagando. Então, isso é uma coisa muito interessante. Quem quer investir, quem quer ter um fundo melhor, entenda o que é liberdade financeira, entenda o que é renda passiva, o que é uma carteira de previdenciária, porque a hora que você montar isso, você não vai depender mais do governo, você não vai depender da ajuda dos seus pais, tá? E é óbvio que é importante trabalhar, é gostoso trabalhar, só que imagina o dia que você tiver um salário de uma fonte passiva, e você pode parar de trabalhar e decidir escolher o trabalho que você mais gosta. Perfeito, Gabriel? Perfeito, Newton. Deixa eu só responder aqui o Douglas e o Leonardo, que eles estão perguntando. O Douglas perguntou o seguinte: como faz aquelas contas para saber se o fundo está caro ou barato? Quando tem pagamento de proventos, o fundo tende a cair e depois voltar ao preço normal? Estou avaliando 3 fundos. Douglas, avaliar se o fundo está caro ou está barato é um pouco mais complexo. A gente não vai entrar nessa nuance, que ela demoraria um pouco mais de tempo. Mas respondendo a sua segunda pergunta, quando tem proventos, se o fundo tende a cair e depois voltar ao preço normal, sim, isso acontece geralmente no final do mês o fundo valoriza, e geralmente no começo do mês, logo nos primeiros dias, ele perde um pouco de valor de mercado. Por quê? Porque o fundo, quando ele vai fazer o cálculo do pagamento do aluguel, vamos supor que ele chega no dia 31, no dia 30 do mês, e ele tem que verificar quantos cotistas tem no fundo, ou seja, quantas pessoas fazem parte desse fundo. Supondo que sejam 1 milhão de pessoas, tá? E isso é comum, tá? Terem 1 milhão de pessoas dentro de um fundo. Isso não é fora do comum. Vamos colocar que no dia 28 tinham 800 mil, no dia 29, 900, no dia 30, 1 milhão. Aí ele bate o martelo e fala assim, beleza, teve 1 milhão de pessoas. No dia 1º do mês seguinte, ele vai saber quem foram essas pessoas, essa 1 milhão de pessoas, e vai falar, olha, pessoal, é o seguinte, deu aqui, para facilitar a conta, 1 milhão de reais de aluguel. Vamos distribuir R$1 para cada um. Ele vai pegar esse R$1 e vai distribuir para todo mundo. Tem muita gente que entra no fundo no dia 28, 29, apenas para entrar nessa conta, dessa divisão das cotas, e no começo, na semana seguinte, nos primeiros dias, vende o fundo, justamente porque já vai estar dentro daquela conta e vai receber esse provento. É um tipo de estratégia, sim, que é muito feita no mercado. Eu, particularmente, não gosto, mas tem pessoas que fazem esse tipo de estratégia. Respondendo o Leonardo aqui, o que importa no preço da cota, isto sua valorização e desvalorização. É somente no preço de entrada nessa sociedade? O investidor tem algum ganho ou perda com essa oscilação? O único condão dos FIIs são recebimentos nos dividendos? A oscilação do preço da cota tem alguma importância para o acúmulo ou perda de patrimônio para quem já faz parte do fundo? Legal essa pergunta, Leonardo. Deixa eu compartilhar minha tela e eu vou te mostrar o que você tem a ganhar com os fundos, tá? Vocês estão vendo aí a minha tela? Sim. Tá. Aqui eu tenho um fundo também, que é um fundo de shoppings, é um fundo do Parque Dom Pedro. Esse fundo é um fundo que tem um único imóvel, e ele foi lançado a R$1.000. Então, pensa assim, Leonardo, lá atrás, lá em 2009, veio o fundo e falou assim, Leonardo, é o seguinte, a gente vai
comprar um shopping aqui, ou vamos construir um shopping do zero, e o aporte inicial para você fazer parte desse investimento custa R$ 1.000. Você achou interessante, gostou do que eles te apresentaram e comprou esse fundo a R$ 1.000. Ao longo do tempo, mensalmente, trimestralmente, semestralmente ou anualmente, depende de como o fundo define isso, via de regra é mensalmente, o fundo foi te pagando aluguéis, foi te pagando rendimentos do que ele tinha recebido das lojas que ele possui, do estacionamento, que quando você vai no estacionamento, você paga o estacionamento no shopping. Logo, essa renda vai para o fundo imobiliário que é dono do shopping. Existem duas formas de você ganhar dinheiro com fundo imobiliário. A primeira é a valorização da cota. Você comprou ele aqui em 2019 a R$ 1.000. Aqui, em 2018, ele está valendo 2.995. Ou seja, ele está valendo 3 vezes mais do valor que você comprou lá atrás. Você teve praticamente 300% de valorização. A segunda forma de você ganhar dinheiro com fundos imobiliários é justamente você segurar o fundo e receber os aluguéis. Se você tivesse comprado R$ 1.000 lá atrás nesse fundo, você teria recebido os aluguéis durante todo esse período aqui, além da cota valorizar. Ó, pensando que aqui ele chegou a bater R$ 3.400, você poderia ter vendido a sua cota nesse valor. Ou não, você podia ter vendido aqui embaixo. A questão é, existem praticamente duas formas aí, de forma geral, de você ganhar dinheiro com os fundos imobiliários. O rendimento que ele te paga, quanto a valorização da cota. É isso aí, Gabriel. O fundo imobiliário, ele está dentro do ambiente da Bolsa de Valores, praticamente ali, lado a lado com ações. Então, você vai comprar, você vai vender, você vai participar, da mesma forma que ações. Só que a proposta é um pouco diferente, tá? Ações, além do investimento direto em ações, você tem um monte de derivativos. Você pode entrar vendido, em vez de entrar comprado, você pode fazer N coisas. O fundo imobiliário tem algumas restrições, ele não tem derivativos. Porém, em ações, você, não vamos falar de todos aqui, falar basicamente, você pode comprar na baixa e vender na alta e ganhar na diferença de valor. Compro por 100, vendo por 130, ganhei 30%. Levou 3 meses, mas eu fiz 30% em cima, tá? Muitas das vezes você abre um negócio próprio, você fazer 30% em cima do seu estoque, da sua mercadoria, dá muito mais trabalho, né? Então, e o que é isso daí? Isso é especulação. Quem faz isso não está preocupado se a empresa tem valor, se a empresa produz, se a empresa tem funcionários, não está preocupado com nada, ele só pensa em comprar na baixa e vender na alta. Estou criticando quem é especulador, mas faz especulação, tá? Não muito diferente de quem compra um produto de um fabricante e revende ele, né, roupas. Às vezes você não tem uma empresa, mas você faz isso informalmente, você está especulando ali no valor. Né? E se você sabe que o produto varia de valor de uma época para outra, você pode comprar no inverno, vender no verão, etc. Então, a especulação também acontece dentro do ambiente de fundo imobiliário. Você consegue fazer isso naturalmente. É o caso aí do Parque Dom Pedro. E, só que aí é um período longo, né? 2009 até 2018, aí você tem um período de 9 anos. É um período muito longo, mas se você pegar um período mais curto, de 3, 4 meses, ou de um mês, ou de apenas de alguns dias, você consegue fazer um valor menor, não 3.000%, que é o caso aí do Parque Dom Pedro. Mas se você faz 10, 15% em algumas semanas, também é um ganho, é uma forma de ganho. E isso é muito normal em ações. Fundo imobiliário, ele não tem um desenho muito próprio para fazer esse tipo de negócio pelo seguinte: a volatilidade dele é muito menor do que ações. Se você comparar o IBOV, que é o índice das principais empresas na Bolsa de Valores, né, é o índice de ações, com o IFIX, que é o índice dos principais fundos imobiliários, você vai ver que a volatilidade do fundo imobiliário é cerca de 1/3. Ela gira entre metade ou até 1/3 apenas da volatilidade de ações. Então a variação ela é menor. E outra coisa, a liquidez é menor, a quantidade de negócios que acontece também é menor. Mas não é impossível, não é proibido. Você pode ir lá e investir, né, comprar por 100, bateu 130, você vende e faz o seu lucro, tá? Obviamente você vai ter imposto de renda, tem outras questões aí que o fundo imobiliário não é isento de pagamento de imposto de renda no ganho de capital. Isso é ganho de capital, tá? Comprar na baixa e vender na alta é ganho de capital. Nilton, só um adendo aí nessa parte. Eu tinha percebido ultimamente, dando analisado nessa questão da valorização, e
Ainda não é nada concreto, é só uma questão de observação, mas geralmente os fundos que mais subiram, que mais tiveram valorização, foram esses de shoppings. E talvez porque o shopping é uma empresa e por se assemelhar a ações, talvez esse foi o fator que eu não posso dar com certeza, mas acho que é um dos fatores que deram essa valorização tão alta como o Gabriel acabou de mostrar aí do Com Parque Dom certeza. Pedro. Com certeza, Brian. O shopping center ele tem uma característica diferente da maioria dos fundos imobiliários. Ele está dentro do enquadramento como fundo imobiliário, porém o shopping center ele ganha dinheiro de várias maneiras. Ele não ganha dinheiro apenas alugando um espaço. Então, primeiro ponto, diferente de uma laje corporativa, de um galpão logístico, o primeiro ponto é o seguinte: o shopping center, ele, na maioria dos casos, ele faz um tipo de contrato assim. Eu te alugo esse espaço, te cobro. Em vez de te cobrar 50 mil reais por mês de aluguel, eu vou te cobrar 20. Só que é o seguinte, você vendeu mais de X por mês, você vai me pagar uma comissão em cima das suas vendas. Então o cara vendeu 100 mil, ele começa a pagar, sei lá, 5%, não sei exatamente quanto que é. Mas você ganha uma comissão em cima das vendas. Então quanto mais a loja vender, mais o shopping fatura. E assim o lojista não precisa pagar um aluguel fixo tão alto. Ele consegue pagar um pouco menos quando ele não estiver vendendo bem. E quando ele estiver vendendo bem, ele tem um sócio, né? Alguém que está participando dos negócios ali. E o shopping, para fazer a loja vender, vai ter que fazer ações. Então vai promover um dia da criança, vai promover um dia de massagem, colocar um músico na área de praça de alimentação, vai decorar o shopping para o Natal, etc. O shopping vai fazer ações para aumentar as vendas e ele também ganha. E o shopping, ele não é limitado fisicamente, porque imagina um prédio comercial, né? Uma laje corporativa. O fundo vai lá e constrói um prédio, ou 2 ou 3, constrói um prédio de 10 andares, com mil metros quadrados por andar. Tem 10 mil metros quadrados. Ele aluga, acabou. Você chega num limite, você chega ali, se aluga para aquele pessoal, você não ganha mais. O shopping não, o shopping ele tem, vamos dizer que ele tem a mesma quantidade, 10 mil metros quadrados. Ele não ganha apenas com aluguel, ele ganha uma participação nas vendas. Então, muitas das vezes, o shopping consegue, em alguns períodos do ano, ir muito melhor, né? Tem um resultado muito melhor do que uma comparação aí simples que a gente está fazendo com um galpão, com uma laje corporativa. A gente pode até conceituar nesse sentido, né? É um FII de shopping, é um imóvel como qualquer outro, com benefícios, né? Um imóvel com benefícios. Exatamente. O estacionamento rende muito dinheiro. E a gente lembra que no passado o estacionamento era grátis. Quantas vezes a gente não foi num shopping passear para não gastar nada, né? Que a gente chamava de fusquinha, que é o cara que só fica andando no corredor, não gasta nada nem estacionamento. Então hoje o estacionamento dificilmente é grátis, ele é pago. O Gabriel mostrou o exemplo do Parque Dom Pedro Shopping aí. Outro dia eu estava vendo o relatório de gerencial dele, num mês que nem é um mês de movimento, um mês de agosto, tá? Não é o Dia das Mães, é o Dia dos Pais em agosto, mas o Dia dos Pais também não vende igual o Dia das Mães. O Dia das Mães vende mais. O estacionamento do Shopping Dom Pedro faz mais de R$1 milhão em um mês. No mês de agosto, por exemplo. Imagina em dezembro quanto que não faz. R$1 milhão só com estacionamento. Então tem o estacionamento, o cara aluga aquele espaço no corredor para aquelas gôndolas, aquelas lojinhas pequenas. Quando uma empresa, por exemplo, quiser alugar o estacionamento, fazer um feirão de veículos, eles alugam. Então o shopping ele não tem essa restrição, esse teto. 10 mil metros quadrados, só posso alugar isso. Ele flutua, ele tem flexibilidade, ele consegue ganhar mais. Então, ao longo do tempo, muitas vezes ele é mais resiliente, porque vem a crise, o shopping consegue faturar mesmo diante da crise. Por isso que eles são bem valorizados. Tá? É até difícil entrar em certos shopping centers, como é o caso do Parque Dom Pedro, porque a cota é extremamente cara. Né? Então, quando a gente encontra um shopping que ele mostra a qualidade, o preço é bom, tem que entrar mesmo, porque é um rendimento muito bom, muito resiliente para muitos e muitos anos. Tá? Eu queria perguntar aqui a experiência de cada um. Queria perguntar o seguinte para o Gabriel e para o Brian. Você já comprou um fundo imobiliário e se arrependeu? Por quê? Não precisa falar o nome, tá? Mas dá um exemplo aí. Você comprou e aí você se arrependeu, puta, não era aquilo. Aí eu vou dar um exemplo aqui meu, só para abrir a pergunta. Eu comprei um shopping, um fundo de shopping, porque eu achei que ele estava muito descontado. Aí eu vi ali a possibilidade de ganho, eu fui no site do shopping, achei o site bonitinho e tal, não estudei muito bem, eu era novo, fui lá e comprei. Quando começou a cair o rendimento, eu comecei a ficar desanimado, muito pouco. Aí fui procurar informação, que é o que eu deveria ter feito antes, tá?
Eu deveria ter me informado antes de comprar. Eu comprei na empolgação. Então, eu descobri uma pessoa, através dos nossos grupos aí de WhatsApp, depois fiz a mesma coisa no Facebook. Ah, você mora em tal região? Moro. Você conhece tal shopping? Conheço. O que você acha? Ih, ruim. O movimento é fraco, só vai classe C, não sei o que. Aí descobri que o shopping não era bom. E aí eu comecei a fazer as contas, eu estava recebendo menos da metade de outros que outros shoppings pagariam. E naquele momento eu encontrei um fundo diferente, que não era shopping center, que me pagava o equivalente a 2 vezes e meia aquele rendimento. Então fui lá e vendi, tá? E aí o que eu fiz? Olhando a volatilidade lá, aquele gráficozinho, eu encontrei um momento onde o preço nem estava acima, onde eu teria lucro, e nem estava abaixo. Eu falei, agora, porque eu não vou perder dinheiro. Eu vendi pelo mesmo preço que eu paguei, eu não ganhei nem perdi na venda, recuperei meu dinheiro, tive um rendimento durante lá 4, 5 meses, fraquinho, mas tive, tá? E ainda assim, mais do que se fosse uma casa alugada, por exemplo. Peguei esse dinheiro, comprei um outro produto que me passou a me render mais de 2 vezes aquilo lá. Então, fiquei feliz. Fiz ali um movimento de carteira, né? Fiz um gerenciamento de carteira e me arrependi. Por quê? Porque eu reconheço, eu não estudei. Eu comprei no olho, assim. Alguém me falou bem, né? Eu lembro que alguém deu a dica e tal, e eu fui na onda. Então, eu queria saber de vocês. Tiveram uma experiência desse tipo? Vou responder essa pergunta, Newton. Antes eu vou responder só a pergunta do Windsorr. Ele pergunta assim: os fundos de shoppings se assemelham a uma holding no caso de ações? Ele tem empresas, lojas, estacionamento dentro dele que geram lucro ao fundo? Ele não é bem uma holding, Whindersson. Ele de fato ele é dono de um imóvel ou imóveis e ele aluga esse espaço para uma loja. Por exemplo, vamos supor que a Livraria Saraiva, que entrar num determinado shopping, ela negocia com esse shopping um determinado metro quadrado que ela precisa. Algumas lojas têm uma especificação de tamanho que elas devem ou não utilizar. E aí o fundo, ok, deixa esse espaço para você, você vem, utiliza esse espaço e todo mês, vamos supor que 3% do seu faturamento vem para mim, além do aluguel que você paga. Ok, então no final do mês a Saraiva vamos supor que ela gerou 100 mil reais ali de faturamento, 3 mil reais é do shopping, mais o aluguel também. Isso significa que o fundo é dono da Saraiva? Não, o fundo não é dono da Saraiva. O fundo é dono do espaço físico em que a Saraiva está utilizando. Se daqui a um mês o fundo pensar, putz, a Saraiva não foi uma boa loja, eu prefiro a Livraria Cultura, ele pode pedir para a Saraiva sair e colocar a Livraria Cultura no lugar. Claro, isso tem uma questão contratual, uma questão jurídica que tem que ter acordo de ambas as partes, tem uma questão de multa envolvida aí. Então, ele não é uma holding, ele detém o local, assim como ele também detém o estacionamento, e também gera lucro para ele. O Leonardo perguntou ali, a Cristiano também já respondeu, a questão que o valor de R$103 é referente a uma cota. Sim, é uma cota. O valor mínimo de compra é uma cota. Você pode comprar uma ou mais cotas, independente de quanto você quiser, ou não comprar nenhuma. Você não é obrigado a comprar todo mês. E fica claro isso para o pessoal que está chegando agora. No financiamento imobiliário que você faz do seu apartamento, da sua casa, sim, você é obrigado a pagar todo mês. Se você não pagar, você pode perder o imóvel. No fundo imobiliário, não. Comprei uma cota a R$1.000, a R$100, mês que vem deu um problema, não tenho dinheiro para investir mais, ok, a vida que segue, no terceiro mês você vai lá e pode comprar mais, ou pode comprar outro fundo, você não é obrigado a isso. Respondendo à pergunta do Newton, eu nunca me arrependi de ter comprado um FII, não, cara. Por incrível que pareça, eu nunca perdi dinheiro na bolsa. Eu não me considero um bom investidor por isso, porque eu já comprei um ativo esperando que ele caísse e ele valorizou e eu vendi ele com valorização. Isso é estrela, o cara de sorte. Nada, cara. Se eu for para você, eu já perdi dinheiro no Tesouro Direto, mas eu nunca perdi dinheiro na bolsa. Então, não, FII eu nunca me arrependi. Sempre que eu vou comprar um ativo de renda variável, eu pesquiso muito sobre ele, tento entender ao máximo o que ele faz, falando de FII, né? Tento entender quem é o administrador do FII, quem é o gestor, qual é o histórico dele, quais são os imóveis, onde eles estão localizados.
qual a inadimplência, qual a vacância que ele tem. Então, eu sempre faço uma compra muito bem pensada. Eu não perdi dinheiro porque eu não vendi a minha cota, mas minha cota valorizou negativamente. A gente teve um período aí na Bolsa de queda recentemente, o valor de mercado dos meus fundos, dos meus ativos de renda variável caíram, isso é fato. Mas eu não perdi dinheiro, porque eu comprei o patrimônio que está atrás daquela cota, ou seja, eu sou dono daqueles imóveis, eu estou sendo sócio, eu estou sendo cotista daquele imóvel. Então, o imóvel está lá dia e noite. Está chovendo, ele está lá, está sol, ele está lá, se é sábado e domingo, ele está lá. Então, eu nunca perdi dinheiro com FIIs, porque eu nunca cheguei a vender um FII na baixa, ou já vendi ativos de renda variável, mas sempre na alta. Show de bola. E você, Brian, conta uma Eu história vou para nós. responder aqui rapidamente, não sei quanto tempo ainda vai ter de live, mas assim, Newton, o meu primeiro fundo eu comprei nessas pesquisas de InfoMoney, vários sites, várias carteiras, achei um prédio, uma laje corporativa, um prédio belíssimo em São Paulo, eu disse, esse é o prédio, esse tá massa, show de bola. Mas aí comprei e estava tudo em alto, estava tudo subindo, e depois eu vi que o rendimento dele estava muito baixo. E era uma compra de vacância, o ideal seria, né? Mas no caso eu comprei achando que era um negócio bacana demais e não era, na verdade. Consegui vender a cota ainda com a valorização, mas serviu de aprendizagem e tudo mais para os outros fundos. Agora só estudando, claro. Sim, sim, a gente compra muitas vezes sem fazer um estudo completo. E assim, eu já fiz como eu digo, eu sou um investidor, eu não sou especializado, eu não estudei o suficiente na área, eu não sou nenhum expert, mas eu sou um investidor comum, tá? Eu participo dos grupos, eu gosto de conversar, gosto de trocar ideia, eu gosto de passar aquilo que eu sei, né? O pessoal grava os áudios lá, fala que é audiobook, é tudo brincadeira. A intenção não é criar, escrever um livro, ganhar dinheiro, eu tô aqui para me divertir mesmo. Tô falando da live, né? Obviamente que no fundo imobiliário eu quero ganhar dinheiro, né? Da live do canal, a ideia é brincar mesmo, participar. Então tem alguns vídeos gravados aí, em determinado momento eu gravei uma série de vídeos, dei uma parada, e agora eu tô voltando, né? Quero, inclusive, a ideia da live foi do Gabriel. Eu já tinha essa vontade de fazer a live, mas não achava que. Sempre você acha que não tá preparado. Não, que não vai dar certo, eu vou ficar com vergonha, o áudio vai ficar ruim, a iluminação, o cachorro vai latir no fundo, deixa o cachorro latir, vamos que vamos. E eu gravei um vídeo, tá aí no meu canal, que fala o seguinte: não é fácil investir em fundo imobiliário. Eu não tô querendo dizer que você não deve investir, que você deve fugir disso, não. Mas você tem que ter consciência que não é fácil mesmo. Não é só ir lá, pegar o dinheiro e comprar e acabou. Que muita gente faz isso. Vê um site aí, né, uma indicação de um site, ou uma propagandinha que aparece no YouTube, né? Provavelmente aqui, quando você for abrir a sua live, vai aparecer alguma coisa e tal, e vai correndo comprar porque é o que indicou. Cara, exige estudo, exige uma dedicação. E a parte mais difícil é a compra. Porque você vai comprar para ficar muito tempo com o fundo. A ideia do fundo imobiliário, é igual eu falei, não é proibido, não é ilegal, não vejo até que seja errado você comprar para ganhar na valorização. Quer fazer isso? Tranquilo. Só que a maioria das pessoas, e o desenho do fundo imobiliário, é para longo prazo. É você comprar e uma máquina que fica gerando renda para você. Em alguns momentos vai gerar um pouco mais de renda, em alguns momentos vai gerar um pouco menos de renda. Por isso que ela está dentro de uma classe de renda variável. Ela varia. E ela varia, inclusive, de um mês para o outro, de um ano para o outro. Então, você vai comprar e, às vezes, vai perder. Não perder dinheiro no sentido de você ficar negativo, mas você não vai ter aquele rendimento que você esperava. Vou dar um exemplo bem simples, tá? O fundo foi lá, construiu ou comprou um prédio de 10 andares, igual eu falei lá, 1.000 metros quadrados por andar, tá? E o fundo foi lá e tem lá 10 inquilinos. Está te rendendo lá R$1 por mês de aluguel. R$1 por mês por cota. Veja bem, para quem é novo. É R$1 mais por cota. Se você comprar 1.000 cotas, você vai receber R$1.000 por mês. Se você comprar 10 cotas, você vai receber R$10 por mês. Isso que é legal. Você não é obrigado a comprar 1.000 cotas. Você não é obrigado a investir 300 mil de uma vez. Você pode começar com R$300. Daqui a pouco você tem R$1.000. Daqui a pouco você tem R$10.000. Entendeu? O dia que você tiver 1.000 cotas e cada uma te pagar R$1, você recebe R$1.000 por mês. Eu diria que tem muito brasileiro que não consegue um salário desse, limpo de R$1.000 por mês. Então, voltando lá. O fundo tem 10 inquilinos nesse prédio. O que acontece? O inquilino vai lá e fala assim, olha, não deu certo aqui, nós estamos fechando a empresa. Devolve, paga a multa, tá? E devolve o prédio. Isso é normal, vai acontecer.
No mês seguinte, você ainda vai ter a multa, tá? Mas passou a multa, você vai ter o aluguel de 9 inquilinos agora, 9, tá? Tinha 10, agora 9. A sua renda, ela caiu um pouquinho. Daqui a pouco sai mais um, você fica com 8. Daqui a pouco sai mais um, com 7. A gente mede isso dizendo o seguinte, a vacância aqui é de 30%. 30% do espaço não está sendo alugado. Então o rendimento diminui. Isso é ruim, tá? Mas isso daí pode ser, muitas das vezes, temporário. Não é uma coisa que vai ser assim o resto da vida. Daqui a pouco você está lá com 8, tá? Com 8 é assim. Desculpa. 8. Daqui a pouco você aluga e fica com 9. Daqui a pouco você aluga e está com 10 de novo. Você entendeu? Então é assim, o shopping center também. O shopping center tem 200 lojas. Não funciona 200 lojas de uma vez. Sempre vai ter 3, 4, 5% vazia em reforma. Saiu um, demora, tem um tempo de carência para o outro começar a pagar o aluguel e tal. Então a renda, ela é variável. Então veja bem, você compra e pode ganhar na valorização, ganho de capital. Compra na baixa e vende na alta. Faz isso com ações, faz isso com fundo imobiliário. Funciona, funciona. Mas o principal, o que é? O pinga-pinga, é o que você recebe mensalmente. É aí onde está o foco maior, tá? E esse dinheiro que você recebe, o rendimento, ele varia, tá? Ele não é fixo, diferente da renda fixa. A renda fixa eu falo o seguinte, eu coloco R$1.000 aqui com a promessa de em 5 anos receber 8% ao ano de rendimento, tá? De R$1.000 eu vou receber um exemplo de R$1.300 lá no final. Não é a conta de 8%, não é exatamente essa. Estou chutando aqui. Digamos que eu vou ter 30% de valorização nesse período. Passou 5 anos, você vai receber R$1.300. Pode pegar fogo, pode acontecer o que for. A menos que o país quebrar e for uma coisa muito grave. A maioria das vezes, você não tem como perder dinheiro. O Gabriel falou que perdeu no Tesouro Direto, mas às vezes é porque resgatou antes, alguma coisa assim. Mas ali você tem aquilo projetado, tá? Você sabe que vai ser um ganho de 30% em 5 anos, por exemplo, né? Vai dar X% ao ano. O fundo imobiliário, ele varia mês a mês. Então tem esses problemas, tem que entender isso e não se assustar. E veja bem, o fato de você ter comprado e ter caído, pode ser até bom que você pode comprar mais barato agora, tá? O ruim é se você vender. Então eu queria voltar aqui a alguns pontos, tá? Para a gente terminar a live aqui, uma coisa que a gente não discutiu no começo, que eu acredito sempre que vai ter algum investidor, ou mesmo que não for ao vivo aqui, tá? E eu quero aproveitar, antes que eu me esqueça aqui, eu quero mandar um abraço para alguma galera, é importante isso daqui. Rodrigo Leite, está sempre com a gente aí, o tão conhecido Rodrigo Milk, grande abraço. O Windsor, que quem não conhece sabe quem que é o Windsor, ninguém sabe quem que é o Windsor, mas o Belo vocês sabem. Então o Belo tá aí também, mandou uma pergunta. Belo, eu vou até responder a sua pergunta de uma forma diferente, vou discordar um pouquinho do Gabriel. Um fundo imobiliário, ele pode se assemelhar a uma holding, não é uma holding, porque uma holding, ela não é uma empresa que ela tem os funcionários dela desenvolvendo um produto ou um serviço e vendendo. O que a holding faz? Ela pega o dinheiro e coloca um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, ela participa do ganho, ela participa até da administração dessas outras empresas. Então, por exemplo, a Itaúsa é uma holding, ela tem a maior parte do dinheiro dela dentro do Itaú. Ela tem na Duratex, ela tem várias empresas. Então ela vai lá e compra 10% de participação, ela é um sócio minoritário, ela pode participar dando um votinho lá e tal. Se ela comprar 30%, 40% de participação, ela pode ser ela pode até fazer parte do board, da diretoria. Então ela está participando do rendimento das decisões dessa empresa. A hora que a empresa não está boa para ela, o que ela faz? Ela se retira. Tá? Ela cai fora, vende a parte dela e vai para outra. Então isso é uma holding. O fundo imobiliário, ele se assemelha pelo seguinte, principalmente fundo de shopping, ele vai lá e compra participação de um shopping, participação de outro shopping. Nem sempre o fundo imobiliário vai ser dono de 100% do shopping. Às vezes é 60%, 8%, 30%. Se não tá bom, ele tem lá 5 shoppings diferentes e o negócio não tá indo bem, ele vende um deles, fica com 4, entendeu? Vende alguns e muda de um para outro e ele participa do rendimento, das decisões. Nesse caso, até existe uma semelhança, mas não é holding, é diferente. Um abraço também pro Rodrigo Albani, grande amigaço, tá? Manja muito, tá? Tubarão aí dos investimentos. O Edinaldo também, que tá lá na Irlanda, cortando uns cabelos lá, dependendo dos frangos. É demais, grande abraço. Cara, é muita gente. A galera aí, ó, o Jackson. Mestre Albani, né? O Albani, com certeza. Deve estar jogando bola agora.
Manda um abraço pro Mira para que você garantir uma live com ele no futuro, né? Já deixa um abraço consignado Eu não vi aí. o Albani, que o Albani deve estar jogando bola. Eduardo Mira, cara, o que falar do Eduardo Mira? Manja muito, tá sempre ajudando a gente. Se você pingar o cara, se você mandar uma pergunta, se ele não souber, ele vai atrás da resposta para te trazer. Olha que legal. Então, assim, grande abraço pro Mira aí, cara, super gente boa, da Modal Mais. Então, eu queria falar algumas coisinhas aqui. O seguinte, você vai investir, você pretende investir, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, você tem que fazer sobrar dinheiro do seu salário, do seu ganho, para investir. Para isso, você tem que ser poupador, tá? Ah, eu comecei na poupança. Ótimo. Ótima forma, pelo menos, de você começar a investir. Mas não vai ficar 30 anos investindo na poupança, né? Poupança não paga nada, nem a inflação. Mas se você consegue fazer sobrar 10% do seu salário, é o mínimo para você falar que você está poupando. Tá? Não adianta querer pegar 10 reais por mês e investir, que não é nada. Tá sobrando 10% do salário, a hora que você começar a investir, seja no que for, tá? Renda fixa, renda variável, e você vê o retorno, você vai querer colocar 15%, 20%, e aí você vai começar a investir. E a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, você tem que fazer sobrar, tem que poupar para isso, tá? Tem que ter um gasto controlado. Eu gosto de usar uma planilha para controlar os meus gastos. Eu gosto de ter uma consciência, né, nas minhas compras, não gastar além do que eu posso pagar. E aí você vai investir que dinheiro? O dinheiro da conta da luz, da pizza? O dinheiro da gasolina? Não. Você só pode investir o dinheiro que você não precisa. Por quê? Qual é o perigo? Você vai lá e compra 10 cotas do Parque Dom Pedro por R$ 2.900 reais. E fica se achando, não, agora, cara, vou ganhar muito dinheiro. Aí daqui 2, 3 meses você tem que pagar uma conta e não tem dinheiro, fica apertado. Você vai ter que vender, essa cota cai para R$ 2.500 reais. Você vai ter que vender com prejuízo. Então, invista o dinheiro que você não precisa. Você precisa ter esse dinheiro separado nas suas contas. Estudo, tem que estudar. Tá? Estudar o que você está investindo, entender. Não vá acompanhar dica, não vá pedir dicas. Não adianta me chamar, mandar zap, e-mail. Ah, que fundo que eu compro? Eu não dou dica para ninguém, nem para os amigos. Tem que ler, cara, tem que ler, tem que estudar, tem que se interessar. Não estude, se desenvolva, entenda o produto que você está comprando. Tá? Isso é muito importante. E aí você vai ter que entender o processo, tá? Você tem lá o fundo imobiliário ou as ações. Vou falar de fundo imobiliário. Você tem um fundo imobiliário, que é uma instituição, um clube de investimento, que você quer mandar o seu dinheiro para ele, mas ele não está aberto para receber seu dinheiro. O que você precisa fazer? Você precisa abrir conta numa corretora de valores. Tá? Essa corretora de valores, ela vai te dar acesso a B3. É a bolsa de valores lá. O antigo pregão que as pessoas ficavam com aquele telefone amarelo gritando, compra, vende 100 e tal. Hoje não é mais assim, hoje é tudo eletrônico, no computador, no celular, na palma da mão você faz isso. Então você abre conta numa corretora, e o que é a corretora? É uma conta, é um banco de investimento. Ela te dá acesso ao ambiente da Bolsa de Valores. No ambiente da Bolsa de Valores você consegue acessar vários fundos imobiliários diferentes. Então aí você vai fazer isso. Então você tem que entender o que é corretora. Então procure saber o que é corretora de valores. Qual é o custo que essa corretora tem? Ela custa muito caro? Ela tem um custo de corretagem em taxas muito alto? Isso é importante, senão ela começa a comer o seu rendimento tudo em custos. Aprender a usar o home broker, isso é importantíssimo. O Eduardo Mira mesmo tem vários vídeos excelentes mostrando como, porque as pessoas não sabem. As pessoas operam há anos e não sabem. Tem gente que ainda liga para a corretora e faz o sistema antigo. Fala com a mesa de operação, eu queria comprar 10 cotas no fundo tal. Galera, tem que aprender. Acessa do seu celular, do seu computador, vai lá e você faz a compra, agenda, stop móvel, entendeu? Faz venda agendada. Então você faz isso que é melhor. Você mesmo gerencia tudo isso. E aí sim, a partir desse ambiente da Bolsa de Valores que a corretora te deu acesso, você vai comprar. Aí eu tenho lá o fundo imobiliário. O fundo imobiliário gerou a renda. O que ele faz com essa renda? Ele pega esse dinheiro, igual a conta que o Gabriel falou. Ele pegou lá, recebeu 1 milhão, ele tem 1 milhão de cotas, tá? Ele tem 1 milhão de cotas lá, que esse empreendimento está dividido em fatiazinhas, em pedaços que são cotas. 1 milhão de cotas. Ele tem um rendimento líquido de 1 milhão para entregar. Ele paga R$1 por cota. Aí ele vai lá na B3, olha na B3 e fala assim, olha, esse CPF aqui, ó, do Brian Rocha, tem 100 cotas desse fundo. Tem 100 cotas desse fundo, Brian Rocha. Aí ele manda o dinheiro para onde? Para a corretora, no mesmo lugar onde você abriu conta e transferiu o seu dinheiro. E aí uma vez por mês o dinheiro cai lá e você vai ter acesso para sacar esse dinheiro e gastar na balada, trocar o som do carro, fazer qualquer coisa, ou para voltar no ambiente de Bolsa de Valores e continuar comprando.
entendeu? Então é importante entender todo esse ciclo, entender todo esse mecanismo, para você não fazer besteira, tá bom? Então, assim, eu dei um abraço pra galera aí, tô feliz aqui com a live de quase 1h30, e queria as considerações finais aí do Brian e do Gabriel pra gente terminar. Com vontade, Sim, eu vou mandar aqui um abraço então pro pessoal do grupo e só deixar um recado, porque assim, eu acho que nessa primeira live o pessoal que vai acessar vai ser o do grupo. Mas seria interessante depois você colocar o link do grupo, o pessoal poder entrar e, né, o pessoal que vai assistir mais na frente, tirando aqueles haters, né, aqueles caras que bagunçam tudo, mas a gente vê aí uma forma, então o pessoal entra em contato e entra no grupo, porque é sempre interessante estar muito nessa base. Tem umas vantagens em estar no grupo, ninguém ganha nada, mas tem vantagem demais em estar lá no grupo, no plano Newton, inclusive. E é isso, Newton. Eu agradeço pelo convite, espero participar de outras e da nossa. Conversar como a gente conversa no grupo, né? E tá ajudando mais pessoas aqui, como com essa iniciativa que você está tomando hoje aí. Muito bacana, viu? Legal. Bom, pessoal, obrigado aí pela presença de vocês, obrigado, Nildo, pelo convite. Muitas pessoas aí talvez não saibam, mas essa live surgiu aí numa conversa de grupo de WhatsApp, não tem nada, nenhum produto para ser vendido aqui, curso, livro, nada do tipo, a ideia é mais a gente conversar entre nós, trocar experiência. Talvez alguns pontos não ficaram claros aí para quem está começando nos FIIs, isso é normal, não pensem que são só com vocês. Quando eu comecei também surgiram diversas dúvidas, como que investe, se eu colocar meu dinheiro eu posso perder meu dinheiro, será que eu posso confiar nesses caras, se ninguém vai me passar para trás? Isso é completamente normal, por isso procurem ler sobre o tema, estudar sobre o tema, isso é muito importante. E vou abrir para perguntas, não sei se alguém tem alguma pergunta específica para fazer, alguém que não perguntou durante a live aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, algo que não ficou claro, a gente explica aqui novamente, não tem problema. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, tenho certeza que vão surgir até mais perguntas depois da live. Eu queria dizer o seguinte, não é muito fácil falar aqui e prestar atenção no bate-papo para responder, tá? Os grandes players aí, os grandes youtubers tal, tem uma equipe lá por trás, lá uma secretária bonitinha que fica respondendo, repassa as perguntas, separa, né, as coisas boas e ruins e tal. Não é fácil acompanhar, a gente tenta acompanhar, que não é muito fácil não. Então, mas assim, eu estou aberto para responder, e até vou deixar aí pro Brian e o Gabriel também participar, responder as perguntas que ficarem, que a gente não conseguiu responder, natural, tá? E se aparecer mais perguntas depois, a gente está aberto para responder. Se quiser mandar e-mail, eu vou colocar na descrição lá o e-mail também. Quer mandar e-mail com pergunta, manda. Tá? Quer participar do grupo do WhatsApp? Se a gente não tiver espaço, a gente cria um grupo novo, não tem problema. Importante é a gente compartilhar conhecimento aí e se divertir junto, tá? Nem sempre a gente faz muita grana, mas o mais importante é que é um investimento de longo prazo. Se você não der o primeiro passo, você não faz uma longa viagem, tá? É necessário você dar o primeiro passo. Então, assim, quer conhecer o ambiente, quer saber mais, pergunte. Não está interessado em fundo imobiliário? Obviamente que tem outras opções. Igual o Brian falou, tem os haters, assim, as pessoas que falam mal, é natural, sempre vai ter alguém que vai falar mal. Tem alguém que não gosta, que gosta tanto da renda fixa, que não consegue, não acredita que uma pessoa coloca dinheiro, arrisca o seu dinheiro na renda variável, tá? E tem gente que nem consegue colocar o dinheiro no fundo imobiliário porque ganha muito mais em day trade, em outras coisas. Mas uma coisa que a gente, então, um ponto que a gente ia tocar aqui é o perfil do investidor. O investidor cada um tem um perfil, tá? Tem aquele investidor que ele vai olhar o hobby broker uma vez por mês. Ele não vai acompanhar grupo de WhatsApp, nem adianta você mandar o link. Ele não vai ler notícias, ele não tem tempo para isso. Provavelmente ele vai pagar uma casa de research lá para receber um relatório, tomar uma decisão rápida lá uma vez por mês e investir. E ele tá certo, é o perfil dele. E tem um outro investidor que ele tenta, mas ele não consegue participar, muito ocupado. E tem uns malucos igual a gente que fica todo dia no grupo do WhatsApp. E no Facebook também, você vai no Facebook lá, tem gente que todo dia está respondendo. Então é natural, tem o perfil de cada um. Tem um investidor que vai colocar 5, 10% do patrimônio dele. O resto ele vai deixar em imóvel, na renda fixa, na poupança, e tá certo ele. Entendeu? Ele não quer se expor, ele é um conservador. Então tudo bem. E tem um investidor que coloca tudo em fundo imobiliário e não tem nem ações. Tá? Então assim, cada um tem que descobrir o seu caminho. Tá? A felicidade é uma coisa relativa. Para mim, ser feliz é uma coisa, para você é outra. Entendeu?
Tem gente que precisa ter um carro zero para ser feliz, tem gente que não. Né? Tem gente que eu conheço pessoas que a felicidade do cara é viajar 3, 4 vezes por ano. Aí você não entende que ele não tem nada, não tem celular, não tem carro, nada, mas você olha as fotos dos lugares que ele vai, você fica fascinado. E aí você não se vê fazendo isso, porque o custo que você vai colocar é só mas tem gente que fala que viagem ninguém tira de você, é o melhor investimento que você faz. Então é perfil de cada um. Legal? Mais uma vez eu queria agradecer o Gabriel e o Brian. Vamos deixar o espaço para quem quiser colocar pergunta lá no YouTube, tá? E a gente vai, assim que possível, programar mais uma live. E eu quero fazer nesse formato aqui. Eu quero trazer pessoas comuns. Eu quero trazer investidores amigos, tá? E, se possível, com minha filha apareceu aqui. Se possível, com olha lá, quer aparecer na tela? Ó, dá um tchauzinho. Um tchauzinho. Se possível, com um assunto específico, a gente pode fazer com um assunto específico, não tem problema. Aqui não foi um assunto, a gente usou de tudo, mas a ideia é que a gente se conhecer também, é uma forma interessante, tá bom? Então, eu queria agradecer a todo mundo. Mais alguma palavra aí, Brian e Gabriel? Não, por mim tá tranquilo, Newton. Muito obrigado aí pelo convite. Espero que tenham mais lives aí como essa aí. Isso aí, então. Valeu. Valeu, pessoal. Ficando por aqui. Tchau, tchau.